Você já parou para pensar em como o dinheiro, aquele que usamos diariamente, na verdade, tem muito mais poder sobre nossas vidas do que imaginamos? A maior parte das pessoas vê o dinheiro apenas como uma ferramenta para pagar contas, fazer compras ou realizar seus sonhos. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro controle está nas mãos de gigantes financeiros que moldam o futuro sem que você perceba? É isso mesmo. Enquanto muitos lutam para conquistar estabilidade, há um grupo seleto que utiliza o private equity para controlar ativos, definir o rumo de empresas e até mesmo influenciar setores inteiros da economia. E o mais intrigante, eles fazem isso nas sombras, sem alarde, mas com um impacto gigantesco nas nossas vidas. O que pouca gente sabe é que esses fundos operam de maneira silenciosa, influenciando desde o preço da sua casa até a qualidade dos serviços que você consome. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Enquanto você vive sua rotina, o private equity está moldando o mundo ao seu redor, transformando empresas e, em muitos casos, gerando fortunas para poucos, enquanto muitos nem sequer sabem da sua existência. Agora, se você está achando isso polêmico, prepare-se para entender como essa teia de controle realmente funciona e como esses gigantes financeiros conseguem continuar operando sem que o público perceba o tamanho da sua influência. Mas por que isso importa para você? Bem, se você quer entender como o dinheiro está silenciosamente controlando tudo ao seu redor e descobrir o que está por trás desse poder invisível, então lucra comigo e assista esse vídeo até o final. Vou te mostrar o que poucos falam e como você pode, ao menos, se proteger, ou até mesmo se beneficiar desse sistema. O private equity tem sido um motor silencioso de transformação na economia global. Pouca gente percebe a magnitude do seu impacto, mas esses fundos de investimento gerenciam trilhões de dólares em ativos. Imagine o poder que eles detêm sobre grandes marcas e indústrias, como hospitais, redes de restaurantes e até mesmo empresas de tecnologia. A cada aquisição, eles não estão apenas comprando uma empresa, mas também assumindo o controle de ativos valiosos e moldando o futuro econômico dessas organizações. É como se estivessem jogando um xadrez silencioso, onde cada movimento afeta milhões de vidas e mercados. O interessante é como o private equity utiliza o modelo de leveraged buyout para crescer. Você pode não ver isso nas manchetes, mas por trás de muitas grandes aquisições, há um empréstimo massivo, com a empresa adquirida carregando a maior parte da dívida. A lógica é simples. Quanto menos capital o fundo coloca, mais arriscado se torna, mas o retorno potencial é maior. Esse movimento está se espalhando por várias indústrias e, no longo prazo, o private equity redefine as regras do jogo. O impacto é profundo, desde falências empresariais até o aumento do desemprego. Agora, considere o fato de que empresas como a Blackstone, que gerencia trilhões, têm o poder de mudar o destino de economias locais. Quando o private equity entra em uma empresa, ele não apenas investe, ele transforma toda a estrutura de gestão e operação. O objetivo? Maximizar o retorno sobre o investimento. No entanto, isso nem sempre é uma boa notícia para funcionários ou consumidores. Em alguns casos, vemos crises imobiliárias e o fechamento de empresas devido à pressão por lucros rápidos. E é aqui que surge a grande questão. Será que esse modelo de investimento realmente beneficia todos os envolvidos? A história nos mostra que o private equity pode tanto criar fortunas quanto causar colapsos econômicos. E isso nos leva a um ponto crucial. O impacto econômico dessas movimentações é muito mais amplo do que parece. A cada grande negócio fechado, há um efeito dominó que se espalha pela economia global. Mas será que a balança entre sucesso e falência está equilibrada? Quando se fala na ascensão e queda de grandes empresas, é impossível não pensar no impacto do private equity nesse processo. Imagine o que acontece nos bastidores das maiores corporações do mundo. A realidade é que, muitas vezes, o dinheiro que flui através dos fundos de investimento decide se uma empresa vai prosperar ou falir,
Se um fundo decide investir pesadamente em uma companhia, o crescimento pode ser meteórico. No entanto, essa dependência financeira também traz riscos, pois um movimento errado pode significar o fim. Vamos pegar como exemplo a trajetória da Toys R Us, uma gigante do varejo que, em seu auge, parecia indestrutível. No entanto, após uma aquisição por um grupo de private equity, a empresa acabou afundada em dívidas. A lógica por trás disso é o uso do modelo de leveraged buyout, onde a empresa comprada assume grande parte da dívida do processo de aquisição. A Toys R Us simplesmente não conseguiu gerar receita suficiente para pagar essa dívida, levando ao seu colapso. Um exemplo claro de como o controle financeiro, quando mal administrado, pode levar à falência empresarial. Por outro lado, existem histórias de sucesso, como a Hilton Hotels, que, após ser adquirida por um grupo de private equity, passou por uma transformação e atingiu novos patamares de sucesso. Aqui, vemos o outro lado da moeda. Quando o capital privado é utilizado de forma estratégica, ele pode revitalizar uma empresa, reorganizando sua estrutura e aumentando seu valor no mercado. A Hilton não apenas sobreviveu, mas prosperou, mostrando como o controle de ativos pode ser usado para reerguer grandes marcas. Entretanto, essas histórias de altos e baixos trazem à tona uma reflexão importante: como o dinheiro, esse recurso silencioso e poderoso, pode moldar o destino das corporações. Enquanto algumas empresas encontram na injeção de capital privado um caminho para o sucesso, outras se afundam sob o peso de dívidas e decisões erradas. O impacto econômico dessas transações vai além das empresas em si, afetando diretamente os empregos em risco e a economia global. No mundo das finanças, há um grupo de bilionários invisíveis que não aparece nas capas de revistas. Eles operam nas sombras, criando fortunas gigantescas a partir do controle de fundos de investimento e private equity. Enquanto muitos associam a riqueza extrema a empreendedores famosos ou CEOs de grandes corporações, o verdadeiro poder financeiro muitas vezes reside nas mãos de investidores de capital privado, que conseguem moldar o futuro de empresas inteiras sem serem notados. Essas pessoas são como os arquitetos secretos do mercado global, movendo peças fundamentais enquanto permanecem anônimas. Esses bilionários invisíveis utilizam estratégias sofisticadas, como o leveraged buyout, para maximizar seus retornos com o mínimo de capital próprio investido. Eles se aproveitam de janelas de oportunidade, adquirem empresas com potencial de crescimento e transformam seus modelos de negócios de forma agressiva. A Blackstone, por exemplo, é uma dessas gigantes que opera com discrição, acumulando trilhões em ativos. Muitas vezes, o impacto desse controle financeiro só se faz sentir quando a empresa já se transformou, ou pior, já se encontra em apuros. Um dos aspectos mais intrigantes dessa dinâmica é a forma como essas fortunas são construídas fora dos holofotes. Diferente de uma empresa pública, onde os números são constantemente avaliados por investidores e analistas, as operações de private equity são realizadas longe dos olhos do público. Isso permite que essas empresas operem com muito menos escrutínio. Essa liberdade, no entanto, também levanta questões sobre crise econômica e a falta de transparência nesses processos. E assim, surge a pergunta: como o private equity pode continuar acumulando fortunas tão gigantescas sem que o público perceba? A resposta está na forma como eles controlam os ativos e estruturam seus negócios. Mas, claro, isso é apenas o começo da história. A verdadeira questão é como essas fortunas afetam o cenário econômico de maneira geral, e como o dinheiro, muitas vezes, age como uma força silenciosa por trás de grandes mudanças. É intrigante pensar como o dinheiro, em suas formas mais complexas, molda silenciosamente muitos aspectos da nossa vida. O que poucos percebem é o impacto que os fundos de private equity têm em setores que afetam diretamente o dia a dia de todos nós.
Sem que a maioria se dê conta, essas empresas gerenciam ativos que influenciam desde a infraestrutura de hospitais até as redes de restaurantes que frequentamos. O controle dessas corporações, muitas vezes, determina o preço que pagamos por serviços essenciais, o que é um verdadeiro reflexo de como o poder financeiro pode guiar o destino de muitos. Os fundos de investimento em private equity controlam grandes marcas e, consequentemente, a economia de muitas indústrias. Um exemplo é o setor de saúde, onde esses fundos gerenciam parte significativa dos hospitais e clínicas privadas. As decisões financeiras feitas nos bastidores podem impactar a qualidade dos cuidados que recebemos, desde o custo dos tratamentos até o nível de serviço prestado. É como se o dinheiro estivesse guiando as engrenagens invisíveis do sistema, sempre buscando maximizar o retorno sobre investimento. Outra maneira pela qual esses fundos controlam o cenário econômico é através da aquisição de imóveis, especialmente durante crises imobiliárias. Ao adquirirem grandes quantidades de propriedades, eles têm o poder de controlar o mercado de aluguéis, influenciando diretamente o custo de moradia. Isso pode criar uma espiral onde os preços continuam subindo, dificultando o acesso da população à habitação acessível. E assim, o que parecia ser uma decisão distante nas mesas dos grandes investidores de private equity acaba afetando diretamente as nossas vidas diárias. Por fim, vale questionar: será que realmente estamos no controle da nossa própria vida financeira? O que parece é que o private equity tem um papel muito mais profundo do que imaginamos. Quando se trata de investimentos de grande escala, o dinheiro realmente fala mais alto. E se ele controla hospitais, imóveis e grandes corporações, podemos nos perguntar: até onde esse poder invisível pode chegar? Quando falamos em falências empresariais, uma imagem de catástrofe financeira logo nos vem à cabeça. Mas o que muitos não percebem é que essas falências, muitas vezes, são o resultado direto de decisões financeiras tomadas por fundos de private equity e outras grandes instituições que controlam capital privado. Empresas que já foram gigantes no mercado, como a Toys R Us ou a Blockbuster, caíram de maneira dramática, vítimas de estratégias que, no papel, pareciam promissoras, mas no fim, afundaram sob o peso de suas próprias dívidas. Um exemplo clássico é o da Toys R Us, que foi comprada por um grupo de private equity em um leveraged buyout. A ideia era simples: assumir o controle da empresa com um grande montante de dívida, otimizar suas operações e, eventualmente, lucrar com a venda. No entanto, a realidade foi bem diferente. A empresa não conseguiu lidar com a dívida gigantesca e, somada às mudanças do mercado e o crescimento do e-commerce, sucumbiu à pressão. O que era uma marca icônica para gerações virou um exemplo trágico de como o impacto econômico das decisões de private equity pode arruinar até os maiores nomes. Essas histórias de falência não são raras. O mercado é implacável e, quando o objetivo é maximizar o retorno sobre investimento, muitas vezes os empregos em risco e as operações diárias da empresa ficam em segundo plano. A crise econômica de 2008 revelou a fragilidade de muitas dessas corporações que dependiam de financiamento massivo de fundos privados. Muitas faliram, outras foram salvas por medidas governamentais, mas o padrão foi claro: uma má estratégia de controle de ativos pode rapidamente levar uma empresa ao colapso. No entanto, o que podemos aprender com essas histórias? A resposta não está apenas na crítica ao modelo de private equity, mas na compreensão de como essas falências moldam o cenário econômico como um todo. Cada empresa que cai deixa um vazio no mercado, mas também abre espaço para novas iniciativas. E, claro, isso nos leva a refletir sobre como essas dinâmicas continuam a impactar o mundo dos negócios hoje. As aquisições feitas por private equity são uma faca de dois gumes. Por um lado, elas têm o potencial de revitalizar empresas à beira da falência, proporcionando injeções de capital e expertise gerencial. Por outro,
podem afundar negócios que já estavam em dificuldades, agravando problemas existentes. Esse ciclo de ascensão e queda é típico em muitas aquisições, principalmente quando envolve o modelo de leveraged buyout, onde a empresa adquirida é sobrecarregada com dívidas para financiar sua compra. O impacto econômico, tanto positivo quanto negativo, pode ser devastador. Um caso que ilustra essa dualidade é o da Red Lobster, uma famosa cadeia de restaurantes que, após ser adquirida por um fundo de private equity, lutou para manter sua estabilidade financeira. A pressão para aumentar os lucros rapidamente levou a cortes de custos que comprometeram a qualidade dos serviços e, eventualmente, a empresa entrou em falência. Aqui, vemos como a busca por um retorno acelerado sobre o capital privado pode acabar minando a própria sustentabilidade do negócio. O impacto vai muito além dos resultados financeiros, afetando diretamente os empregos em risco e os consumidores. É importante lembrar que nem todas as aquisições de private equity terminam em fracasso. Há também histórias de sucesso, onde o capital injetado ajudou a reestruturar operações e trazer novas tecnologias, aumentando a eficiência e competitividade. No entanto, o que muitas vezes determina o sucesso ou o fracasso de uma aquisição é o equilíbrio entre a ambição de retorno e a sustentabilidade da operação. Quando esse equilíbrio é rompido, o resultado tende a ser desastroso, levando a falências empresariais e uma mancha na reputação do fundo de investimento. No entanto, é válido questionar: será que o modelo de private equity, com seu foco agressivo no lucro, está preparado para lidar com as demandas crescentes por responsabilidade social e sustentabilidade? A economia global está mudando e as expectativas de todos os envolvidos também. Talvez a chave para o futuro desse modelo esteja em aprender com os erros do passado e reavaliar a forma como essas empresas administram os ativos que controlam. Em tempos de crise, muitas empresas veem suas estruturas desmoronarem, e é aí que o private equity pode se tornar uma força poderosa de transformação. Quando bem executado, esses fundos de investimento têm a capacidade de não apenas salvar empresas, mas também reinventá-las. Durante a crise econômica de 2008, por exemplo, muitos negócios estavam à beira do colapso. No entanto, várias dessas empresas foram resgatadas por fundos de private equity, que utilizaram estratégias inovadoras para recuperá-las. Essas aquisições não só ajudaram essas companhias a sobreviver, mas também as posicionaram para crescer no cenário pós-crise. Um exemplo prático dessa revolução é o caso da Hilton Hotels, que foi adquirida por um grupo de private equity no auge da crise financeira. Em vez de sucumbir à pressão do mercado, a empresa passou por uma reestruturação massiva que envolveu uma nova estratégia de marketing, otimização de operações e renegociação de suas dívidas. O resultado? A Hilton emergiu ainda mais forte, se tornando um exemplo clássico de como o private equity pode transformar empresas em momentos de incerteza. O segredo está em enxergar oportunidades onde os outros veem apenas caos. Essa reinvenção, porém, não é uma garantia para todas as empresas. O sucesso depende muito da capacidade do fundo de investimento de entender as necessidades do mercado e aplicar práticas de gestão eficazes. Algumas empresas não conseguem se adaptar às mudanças impostas, resultando em falências empresariais e grandes prejuízos. No entanto, quando o private equity acerta na estratégia, ele não apenas estabiliza uma empresa, mas também cria um caminho para o crescimento sustentável a longo prazo. Então, o que podemos tirar disso? A crise, muitas vezes, é o ponto de partida para grandes transformações. Se uma empresa se encontra em dificuldade, o private equity pode ser a resposta para sua reinvenção, trazendo nova vida para seus negócios. A grande questão, entretanto, é se essas mudanças sempre beneficiam todos os envolvidos, algo que continuaremos explorando à medida que nos aprofundamos na relação entre esses fundos e o controle de ativos no próximo tópico.
por trás dos grandes movimentos econômicos e das transações bilionárias, há uma pergunta persistente: quem realmente controla o dinheiro e o poder? No mundo dos fundos de investimento e do private equity, a resposta pode ser mais complexa do que imaginamos. As decisões de compra e venda que ocorrem dentro dessas instituições são feitas por um pequeno grupo de players, que tem acesso a vastas somas de capital e, em muitos casos, o poder de influenciar setores inteiros da economia. Empresas como a Blackstone e a Apollo não apenas investem em negócios, elas moldam o futuro de indústrias inteiras com suas decisões. Ao observar essas corporações gigantescas, fica claro que o controle de ativos é uma parte vital desse jogo. Aquisições de grandes proporções, como as que ocorrem no leveraged buyout, muitas vezes envolvem uma transferência monumental de poder econômico. Imagine que uma única decisão pode determinar o destino de milhares de trabalhadores, o preço de produtos e até mesmo a sobrevivência de marcas consagradas. É um verdadeiro xadrez econômico, onde cada movimento tem um impacto profundo no cenário global. O mais interessante é que, enquanto esses gigantes financeiros movimentam trilhões de dólares em ativos, o público em geral mal percebe. A maioria das pessoas continua usando os serviços e comprando os produtos de empresas que, nos bastidores, foram completamente transformadas. Isso nos leva a uma reflexão: até que ponto o poder econômico está concentrado nas mãos de poucos? A crise econômica de 2008, por exemplo, mostrou como essas instituições são capazes de criar ondas de choque que reverberam por todo o mundo. Portanto, quando falamos sobre quem controla o dinheiro e o poder, estamos falando de um grupo seleto que, com algumas decisões estratégicas, pode influenciar não apenas o destino de empresas, mas também o de economias inteiras. No próximo passo dessa jornada, vamos explorar ainda mais o que acontece nas sombras desse mundo financeiro, onde o dinheiro flui sem que o público tenha total consciência de seu impacto. Quando pensamos em investimentos, muitas vezes visualizamos o mercado de ações, onde as flutuações de preço são acompanhadas por milhões de pessoas todos os dias. No entanto, há um mundo financeiro menos visível que gera grandes impactos econômicos: o mundo do private equity. Essa área é fascinante justamente porque opera nas sombras, longe dos olhos do público, mas gerenciando trilhões de dólares em ativos. O curioso é que, embora muita gente desconheça como essas transações funcionam, elas têm um papel fundamental no controle da economia global e na definição dos rumos de diversas indústrias. No mundo do private equity, os investidores podem controlar empresas inteiras, influenciar estratégias e reestruturar negócios de maneira quase imperceptível para o público. Um dos segredos desse mundo está no modelo de leveraged buyout, onde grandes somas de dinheiro são levantadas por meio de empréstimos para comprar empresas, colocando a dívida diretamente sobre a companhia adquirida. Esse processo permite que os investidores tenham uma participação significativa com pouco capital inicial, aumentando o potencial de retorno sobre o capital privado. O mais fascinante sobre o private equity é a forma como ele equilibra risco e recompensa. De um lado, há a oportunidade de retornos elevados, mas, por outro, a falta de liquidez e o risco de falência são desafios reais. Empresas que caíram nas mãos de fundos de private equity muitas vezes enfrentam grandes transformações internas. Algumas saem mais fortes, enquanto outras não resistem às mudanças, resultando em falências empresariais que afetam não só os investidores, mas também os funcionários e clientes. Esse equilíbrio delicado é o que torna esse mundo tão atrativo e, ao mesmo tempo, tão imprevisível. Enquanto muitas pessoas investem de forma visível, acompanhando as oscilações diárias do mercado de ações, o private equity segue operando nas sombras, com um impacto profundo e silencioso. Mas será que o segredo desse mercado é tão fascinante quanto parece? O que está por trás dessas operações de alto risco e alta recompensa?
Talvez o próximo passo seja entender até que ponto esse setor influencia os rumos da economia e como ele molda o futuro sem que percebamos. Há uma aura de mistério que envolve o private equity. Operando nas sombras, essas empresas conseguem moldar o futuro econômico sem que a maioria das pessoas perceba. A questão central aqui é como, silenciosamente, elas assumem o controle de ativos fundamentais e influenciam setores inteiros da economia. Não é por acaso que muitos veem o private equity como uma força quase invisível que atua por trás dos bastidores, tomando decisões que afetam indústrias tão diversas como tecnologia, saúde e imóveis. O enigma do private equity está no fato de que ele afeta diretamente a vida de milhões, sem que a maioria saiba como ou porquê. Imagine que grandes marcas, como a Hilton Hotels ou a Dunkin' Donuts, estão nas mãos de fundos de investimento que podem, a qualquer momento, decidir seus destinos. Esses fundos aplicam técnicas de leveraged buyout, onde a empresa adquirida carrega a dívida de sua compra, e muitas vezes são pressionadas a cortar custos, o que pode resultar em empregos em risco ou até mesmo o declínio da qualidade de seus serviços. O que torna o private equity ainda mais enigmático é sua capacidade de gerar retornos elevados para os investidores, mesmo quando empresas falham. O que para o público pode parecer uma falência devastadora, para os fundos de private equity pode ser uma transação bem-sucedida, já que a estrutura do negócio os protege de muitas perdas. Esse tipo de operação cria um paradoxo. Enquanto os investidores continuam a lucrar, os efeitos na economia global e no mercado de trabalho são muitas vezes negativos. Portanto, o grande enigma aqui é como o private equity consegue manter tanto controle sobre o futuro econômico, moldando empresas e mercados sem que isso seja amplamente percebido. Esse modelo de negócios é eficaz, mas também controverso, e seu impacto só parece crescer. No entanto, essa é apenas uma parte da história. O que resta saber é como essas mudanças afetarão as futuras gerações e se esse poder invisível continuará a crescer sem ser desafiado. Agora que você entende como o private equity e o controle financeiro operam nas sombras, fica a grande pergunta: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você tem o poder de se proteger, de fazer escolhas mais inteligentes e de ficar atento a como o dinheiro influencia cada aspecto da sua vida. Será que você vai continuar deixando que decisões, tomadas a portas fechadas, impactem o seu futuro? Ou vai começar a agir de maneira mais estratégica, buscando investimentos que te coloquem do lado certo dessa equação? Chegou a hora de refletir sobre o impacto do dinheiro em sua vida e tomar decisões que podem mudar o seu destino financeiro. Pergunte a si mesmo: você está do lado do controle ou sendo controlado? O que você vai fazer para virar o jogo? Se você quer continuar aprendendo e entendendo como essas forças invisíveis moldam o mundo ao seu redor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso te colocará um passo à frente, para que você possa tomar decisões mais informadas e, quem sabe, começar a construir seu próprio caminho para a liberdade financeira.